A graça e a paz do Senhor Jesus. Ainda sobre os seus pés, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Vamos ler no Evangelho segundo escreveu Marcos, uma passagem bem conhecida da igreja, mas vamos ficar atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, amém? Marcos capítulo 13. Vou colocar o óculos, né, irmãos? Porque senão dá para enxergar, não. Marcos capítulo 13. Todos abriram? A partir do verso 32. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 32. A minha tradução diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos teus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhe digo a todos, vigiem. Amém? Coloque sua Bíblia aí, vamos fazer mais um minutinho de oração. Vamos falar com o Papai do Céu nesse momento. Pai, Deus Todo-Poderoso, digno, ó Pai, de toda honra, de toda glória. Ó Deus, Tu és exaltado aqui, Senhor, neste lugar. Ó Pai, nós Te adoramos, ó Pai, em espírito e em verdade neste lugar. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, eis, ó Deus, a Tua palavra lida aqui nesse momento, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra, ó Deus, é o Senhor falando conosco. É a Tua voz, ó Pai. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, diante, ó Pai, do que foi lido aqui, ó Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa ministrar, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar. Aquilo que o Senhor quer tratar. Aquilo que o Senhor quer curar, ó Pai. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, ó Pai, que a Tua palavra venha ao encontro de cada um nesta noite, ó Pai. O Senhor conhece, ó Pai, a minha necessidade. O Senhor conhece a necessidade de cada um que está aqui, ó Pai. Ó Deus, o Senhor sabe o que nós precisamos, ó Pai, nesta noite. Ó Deus, ouvir do Senhor. O Senhor sabe, ó Pai, o que nós precisamos mudar em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, ó Pai, nesta noite ser sensíveis ao Teu Espírito Santo. Que nós possamos ser sensíveis à Tua voz. Ó Pai, não deixa, ó Pai, que nenhum embaraço, ó Deus, venha impedir, ó Pai, que nós entendemos aquilo que o Senhor quer para nós. Ó Deus, o nome do Senhor Jesus. Desde já, ó Pai, eu repreendo todo o mal, tudo aquilo, ó Pai, que possa impedir, ó Pai, os Teus filhos de ouvir a Tua palavra. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, não deixa, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, ser confundidos, porque o Senhor é aquele, ó Pai, que traz clareza aos nossos corações. O Senhor é aquele que nos ensina a palavra do Senhor, e a Tua palavra é a verdade. É a Tua palavra, ó Pai, que vai ao encontro de vidas, ó Pai, curando, libertando, salvando, ó Pai, trazendo, ó Deus, mudança de vida. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor todos aqueles, ó Pai, que estão aqui neste momento, que saíram dos Teus lares, que vieram aqui, Senhor, entoar ao Senhor, cultuar ao Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que nós estamos vivendo, ó Deus, dias difíceis, e muitas vezes, ó Pai, está na Tua casa, ó Pai, para muitos não tem sido fácil, mas nós temos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, nós temos quebrado cada dia, ó Pai, as barreiras, os embaraços para estar aqui na Tua casa. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, que nós possamos nesta noite, ó Pai, sentir, ó Pai, continuar sentindo a Tua presença neste lugar, que somente a Tua presença venha fazer parte aqui neste templo das nossas vidas. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, desde já, ó Pai, nós já queremos
queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela tua palavra, porque apenas lida já fala conosco, ó Pai. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada vida aqui nesse ministério. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, a nossa gratidão ao Senhor, ó Pai, é muito grande. Nós não sabemos, ó Pai, expressar o tamanho da nossa gratidão ao Senhor. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, é a oração, ó Deus, que eu te faço nesta noite e te agradeço. Amém. Podeis se assentar. Hoje pela manhã, estava orando ao Senhor, pedindo a Deus uma palavra que eu pudesse trazer à igreja nesta noite. E o Senhor, quando Ele nos dá uma palavra, o Senhor, Ele é bem claro. E o Senhor logo me deu esse texto do livro do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 13, que fala quanto o dia e a hora nós não sabemos. O dia e a hora ninguém sabe. A Bíblia diz que os anjos, nem o próprio Filho, nem Jesus Cristo, Ele sabe o dia que esse céu será rasgado. A Bíblia diz que somente o Pai, somente Deus sabe. Mas quando o evangelista Marcos, ele fala que quanto ao dia e a hora ninguém sabe, somente ao Pai, logo em seguida, ele vem dando algumas orientações para cada um de nós. E uma das orientações é no verso 33. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Fiquem atentos. A palavra de Deus, ela é muito clara. Ela não é difícil entender o que está dizendo. Fiquem atentos. Vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. E lendo esse texto várias vezes hoje, eu li, eu acho que umas 20 vezes esse texto. Já tinha lido outras vezes, mas eu fui lendo para ver o que o Senhor queria ministrar no meu coração. E o Senhor, Ele ministrou no meu coração sobre a volta de Cristo. A volta de Cristo, ela é uma promessa bíblica. E pode ser uma das promessas, ou a única, que ainda não se cumpriu. Que ainda não se cumpriu. Porque quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, e nós começamos a analisar todos os sinais da sua vinda, nós chegamos à conclusão que quase ou todos os sinais já se cumpriram. Quase ou todos os sinais já se cumpriram. Mas a promessa da volta dele ainda não se cumpriu. E o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre a questão de vigiarmos, de ficarmos atentos, de não ficarmos desapercebidos, porque nós não sabemos o momento que Cristo virá. O texto trata da volta de Cristo. Talvez neste século que nós estamos vivendo, foi o século que mais houve transformações. Foi o século que mais teve novidade. Foi o século que mais se globalizou. Foi o século que mais tivemos notícias de guerras, catástrofes. Se nós formos pegar os noticiários dos séculos passados, muitas vezes, esse século que nós estamos vivendo, ele vai ser o século que mais houve transformação. O século que mais houve mudanças. O século que a tecnologia se avançou numa proporção onde que o homem ele não consegue mais acompanhar. O homem não consegue mais acompanhar. Você compra um celular hoje, quando é amanhã, seu celular já está ultrapassado. Você compra uma televisão hoje, amanhã sua televisão já está ultrapassada. Nós estamos vivendo num tempo onde as transformações, elas estão cada vez mais rápidas.
O homem, ele tem criado robôs. O homem tem criado coisas que aos nossos olhos, há uns anos atrás, nós nem imaginaria que poderia acontecer. A palavra do Senhor diz, no verso 33, fiquem atentos, vigiem. Nós estamos vivendo um tempo onde a crueldade do ser humano, ela está tão grande, mas tão grande. O ser humano, ele está praticando tanta crueldade com tanta frieza, que muitas vezes nós olhamos e não nos assustamos mais. Não nos assustamos mais. Parece até algo natural, corriqueiro do dia a dia, a crueldade que está acontecendo lá fora. Antes, há um tempo atrás, quando acontecia uma crueldade, nós ficávamos assim, abismados, pensativos. Hoje nós vemos os noticiários, a gente olha como se fosse algo natural. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo a uma proporção tão grande que nós não estamos percebendo. Nós não estamos percebendo que as promessas, que os sinais da volta de Cristo, ou eles já se cumpriram, ou faltam poucos para se cumprir. E uma coisa que me chamou a atenção e que o Senhor falou ao meu espírito, que as coisas estão tão assim, ligeira, tão rápida, que nós não estamos conseguindo acompanhar. E algo que vem acontecendo no nosso dia a dia, são pessoas que se dizem cristãs, mas que estão ensinando doutrinas que não condizem com a palavra do Senhor. Pessoas que estão distorcendo a palavra de Deus, tentando mudar aquilo que é certo, colocando o que é errado como certo. Aí nós estamos aí, muitas vezes desapercebidos, achando que isso é natural, que isso é porque as coisas estão evoluindo. Não. Isso é cumprimento da palavra do Senhor. Isso é cumprimento. E a cada dia que passa, eu acredito que a volta de Cristo, ela está mais próxima. Mais próxima do que nós imaginamos. No livro de Apocalipse 22, 12, a palavra do Senhor diz assim, Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E eis que venho em breve. A palavra do Senhor, ela é a mesma, ela não muda. A palavra do Senhor é uma palavra atualizada. Ela não precisa ser reescrita para atualizar, porque a palavra do Senhor, ela atualiza cada dia nas nossas vidas. Ela se renova a cada dia. A palavra do Senhor, ela já está atualizada. E a Bíblia fala, eis que venho em breve. Nós como cristãos, nós temos que crer nessa promessa. Crer nessa promessa. E o que se percebe hoje em dia é que muitas vezes as pessoas estão perdendo a sua crença nessa promessa. Elas não estão acreditando mais que Cristo vai voltar. Só que o não acreditar, ele é uma promessa. Porque quando o noivo vier, a Bíblia fala que muitos estarão desapercebidos. Muitos estarão dormindo. Ou seja, muitos estarão dispersos. Até isso é cumprimento da palavra do Senhor. Quando a pessoa ela não acredita mais na promessa da volta de Cristo, é o cumprimento da palavra de Deus. Gálatas 1, verso 8 diz assim:
Gálatas 1, verso 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, será anátema, será maldito. Outro sinal que eu acredito que é um sinal que está se cumprindo, porque a volta de Cristo está próxima. É porque muitos têm distorcido a palavra do Senhor. Muitos têm pregado um evangelho que não é aquele que Cristo deixou para nós. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, serás maldito. Serás amaldiçoado. Então hoje, o mundo ele tem tentado abraçar as pessoas, o mundo ele tem tentado ganhar almas, pregando a palavra do Senhor distorcida. Ministrando algo nos corações até mesmo dos cristãos, para tentar confundir a sua fé. E a palavra do Senhor diz, fiquem atentos. Nós lemos Marcos 13:33. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá o tempo. Então o Senhor nesta noite, Ele quer falar conosco a respeito da vigilância mesmo. A respeito de ficar atentos, de ficarem sóbrios. No verso 32, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Se observarmos os acontecimentos recentes, nós vamos perceber que nós temos a necessidade de nos colocarmos à guarda. Nós temos que nos colocar em aguarda. Guardar mesmo, em sinal de vigilância, como um soldado ali, né, está ali em constante vigilância, para que ele não seja pego de surpresa. Um soldado, quando ele está na guerra, ele não perde o foco. Um soldado, quando ele está na guerra, ele fica o tempo todo vigiando. O soldado, ele não dorme. Porque qualquer deslize de um soldado, qualquer deslize, ele pode morrer. Ele está à guarda, ele está de prontidão. A palavra do Senhor hoje nos adverte a ficar atentos, a manter a guarda. Manter a guarda com a palavra do Senhor. Manter a guarda com os ensinamentos que nós temos. Manter a guarda com o testemunho de vida. Manter a guarda. Manter a guarda vigiando. Vigiando para não pecar. Vigiando para não cairmos em tentação. Mantermos a guarda. Olha o que a palavra do Senhor diz, fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá o tempo. A volta de Cristo não é algo programado. Não é algo que se foi programado. Cristo não programou a sua vinda, o dia e a hora que Ele viria. Só o Pai sabe. Só o Pai. Quando nós nos programamos para alguma coisa, nós programamos o dia, a hora, o lugar. Então, nós nos preparamos para aquela programação que foi feita. Mas a respeito da volta de Cristo não existe uma programação. Então, a todo tempo, exige de nós mantermos a guarda. Mantermos a guarda. Ficarmos atentos, vigilantes. Porque nós não sabemos o momento. Nós não sabemos a hora. Cristo pode rasgar esse céu a qualquer momento, arrebatar a tua igreja. Mas Cristo pode vir também para a gente no individual. O Senhor, Ele pode nos chamar a qualquer momento. O Senhor, Ele pode nos chamar a hora que Ele quiser. E quando o Senhor nos chamar e nos retirar desse mundo, nós temos que estar preparados para encontrar com Ele.
A nossa vida tem que estar preparada. Porque nós não vamos encontrar com o Senhor de qualquer maneira. Nós não vamos ter um encontro com o Senhor se nós não estivermos vivendo o verdadeiro Evangelho de Cristo. Por isso que o Senhor te adverte nesta noite. Fiquem atentos, vigiem, mantém-se à guarda, se proteja, para que nós não possamos ser pegos de surpresa. O Senhor falou no meu coração que muitas vezes, não tem dado tanta importância para a volta de Cristo. E nos meus pensamentos eu pensei, pode ser um dos motivos pela qual as pessoas não têm se mantido à guarda. Manter a guarda, manter vigilante, atento, para quê? Até quando? Então, um dos motivos pelo qual muitas vezes as pessoas têm deixado de manter a guarda, pode ser porque, às vezes, não sei, não acreditam mais que Cristo vai rasgar esse céu. Mas eu quero te dizer nesta noite, que a palavra do Senhor, ela é única e verdadeira. E ela vai se cumprir. Cada palavra, cada frase, cada texto que está escrito nessa palavra, ela vai se cumprir. Porque o Senhor é um Deus verdadeiro. E nós já podemos contemplar, nós já podemos ver o que está acontecendo ao nosso redor. Que tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra do Senhor. Mateus 26, a partir no verso 41, vou pegar só o verso 41, Mateus 26, verso 41, a palavra do Senhor diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. Interessante esse texto, porque quando a gente vai analisar o contexto desse versículo, vigie e ore para que não caia em tentação, a gente vai deparar com Jesus ali no jardim do Éden, momentos antes de Jesus ser preso. A Bíblia vai dizer que Jesus ele estava com o seu coração angustiado. E no momento da sua angústia, Jesus ele convida os seus discípulos a orar com ele. E Jesus sai para orar. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. Não manteve a guarda. Jesus encontra os seus discípulos dormindo. E Jesus fala com os seus discípulos: nem uma hora podereis orar comigo. E a Bíblia vai dizer que Jesus continua, vai orar novamente. E quando Jesus volta, os discípulos ainda dormem de novo. Por 2 vezes Jesus encontra os seus discípulos dormindo. Não manteve a guarda. Fiquem atentos. Vigiem. Os discípulos estavam ali, não mantendo a guarda, dormindo. Se você ler Mateus do 26, capítulo 26, do 36 ao 41, você vai conferir o que eu estou falando. Por 2 vezes eles adormeceram. Foi então que Jesus disse no verso 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai. Porque eles, ao invés deles estão ali na guarda, porque Jesus ele estava a caminho de Getsemane, Jesus estava prestes a ser preso. Os discípulos tinham que estar orando, intercedendo, orando com Jesus, mantendo a guarda, vigiando, atentos. Os discípulos estavam dormindo. Os discípulos estavam dormindo. E muitas vezes nós, cristãos, como intercessores, daqueles que ainda não reconheceram o Senhor como seu Salvador, muitas vezes o momento que nós temos de manter a guarda, de vigiar, para que aquelas pessoas que estão ao nosso redor
elas possam ser salvas, muitas vezes nós não mantemos a guarda. Muitas vezes nós não vigiamos. Muitas vezes nos tornamos, como a Bíblia diz, como pedra de tropeço para aqueles que ainda não reconheceram o Senhor. Nos tornamos como pedra de tropeço muitas vezes, porque não mantemos a guarda, porque não vigiamos, porque não ficamos atentos aos acontecimentos. Os discípulos ali eram o braço direito de Jesus. Os discípulos ali eram as pessoas mais confiáveis de Jesus. Eram as pessoas que andavam com o Senhor. Eram as pessoas que Jesus contava com eles. E no momento que Jesus mais precisou, no momento que Jesus contava com a oração daqueles discípulos, a Bíblia diz que Jesus o encontrou dormindo. E aí a palavra de Jesus veio para eles: vigiai e orai, porque vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ainda explica para aqueles discípulos por que eles tinham que vigiar e orar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes o nosso espírito, ele anseia pelo Senhor. O nosso espírito, ele anseia em fazer a obra. Mas muitas vezes a nossa carne, ela deseja o contrário. E a própria Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, verso 17. A palavra do Senhor diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Muitas vezes a nossa carne, ela tem o nosso espírito, ele tem um desejo do Senhor de fazer as coisas que agradam a Deus. Nosso espírito tem um desejo de não sermos corruptíveis, de não cedermos à tentação. O nosso espírito. Mas muitas vezes a nossa carne, ela deseja o contrário. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. O espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito o tempo todo. Se eles estão em conflito o tempo todo, qual que é a função de cada um de nós? Vigiar, mantermos a guarda, ficarmos atentos. Essa é a função. Essa é a orientação aqui que Marcos relata aqui no livro do capítulo 13. A questão de vigiarmos, fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá o tempo. E o Senhor ainda continuou a ministrar no meu coração, que quando o Senhor, Ele trata a questão da vigilância, quando o Senhor, Ele nos adverte a questão da vigilância, é em todos os sentidos da nossa vida. Porque se nós pegarmos esse texto, o texto ele traz para a gente vigiar, porque nós não sabemos o momento que Cristo rasgará os céus, o momento que Ele virá. Mas a vigilância na nossa vida é em todos os sentidos. É no nosso proceder, é na nossa convivência, é no nosso jeito de falar, é nas nossas atitudes, é no tratamento com as pessoas. Nós temos que vigiar em todos os sentidos da nossa vida, para que nós não possamos cair em tentação, para que nós não possamos ficar irados, para que nós não possamos pecar. É por isso que existe a vigilância. É para que nós não enfrentamos, para que nós não possamos enfrentar a ira, a raiva. Por isso que nós devemos vigiar em todos os sentidos. Não só no sentido de aguardar a volta de Cristo, porque essa vigilância, o cristão, ele tem que ter o tempo todo. Mas em todos os sentidos da nossa vida, ser pessoas vigilantes. Porque nós vivemos um tempo que muitas vezes nós não preocupamos a forma que nós vamos dirigir a uma pessoa, a fala. Muitas vezes nós não percebemos que certas falas que nós falamos
Nós muitas vezes maltratamos uma pessoa, deixamos triste. Às vezes, o nosso jeito de falar, não que você é uma pessoa grossa, mas nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. E não só nisso, mas em muitas coisas da nossa vida nós precisamos vigiar. A falta de vigilância hoje é perceptível no meio do povo de Deus. A imitar, sabe, irmãos, uma coisa que o Senhor falou ao meu coração. A falta de vigilância hoje, ela é tão grande, mas tão grande. Eu não estou falando nesse ministério, entenda. Eu estou falando de uma forma geral no meio cristão. A falta de vigilância é tão grande que, pela falta de vigilância, muitas pessoas hoje, elas têm se tornado imitadores do mundo. E a Bíblia ela é bem clara. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, diz assim: Sede meus imitadores, tornem meus imitadores como eu sou de Cristo. As pessoas hoje, elas não têm vigiado a ponto de se tornarem imitadores do mundo. Às vezes, irmão, nós não gostamos de ouvir essas coisas. Às vezes nós não gostamos de ouvir. Mas o povo de Deus hoje, de uma forma geral, eles têm deixado de ser imitadores de Cristo para imitar o mundo. Isso é uma falta de vigilância. Isso é estar desatento. Isso é não se manter à guarda. Hoje em dia, nós vivemos um tempo que as pessoas, elas estão imitando o mundo e estão falando que é para ganhar almas. Para ganhar almas. Isso não é se colocar à guarda. Isso não é vigilância. As pessoas estão imitando o mundo, estão copiando as coisas do mundo. Copiando. E essa cópia que muitas pessoas têm feito lá do mundo, estão dizendo que é para atrair as pessoas. Para atrair as pessoas. E a palavra do Senhor diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. As pessoas estão copiando o mundo na sua forma de falar, no seu linguajar. Hoje em dia, muitas vezes a pessoa, ela é cristã, ela é membro de uma igreja, ela é membro, não existe membra, ela é membro de uma igreja, ela frequenta uma igreja, mas quando ela abre a boca para conversar, não sai uma palavra que condiz que ela é uma cristã. Não sai. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas, elas têm imitado o linguajar lá do mundo. Têm imitado a maneira que o mundo fala. A Bíblia diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A Bíblia não fala que nós temos que ser imitadores do mundo. A Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que nos manter à guarda. Nós temos que vigiar. Porque daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Ninguém vai nos reconhecer como cristãos por causa da nossa maneira de falar. Porque a nossa maneira de falar, ela vai estar tão parecida com o mundo, que vai ficar difícil distinguir quem é crente, quem é ímpio, quem é mundano. Por causa da forma de falar. As pessoas estão imitando essas coisas. As pessoas hoje, no livro de Tito, custei lembrar esse versículo hoje, mas Deus me deu a graça. Tito 2:8, o apóstolo Paulo, ele adverte Tito sobre o linguajar. Tito 2:8 diz assim: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal do que dizer de vós. Olha para você ver. Linguagem sã e irrepreensível. Uma linguagem saudável. Uma linguagem de cristão. Para que nenhum mal venha dizer de você. Para que você não venha ser envergonhado pela sua maneira de falar. Pela sua linguagem. Mas hoje, se acha tão engraçado imitar o mundo, irmãos.
Eu não sei mexer, mas eu sei que existe, porque a gente convive com pessoas. Esse tal de TikTok. Crente imitando umas dancinhas do mundo. Eu vou imitar uma dancinha aqui com um hino evangélico, porque eu vou atrair as pessoas. Deixa eu falar com você. Cristo não precisou imitar ninguém. Cristo não precisou copiar ninguém. Cristo ganhava almas, Cristo pregava o evangelho, Cristo concluiu o seu ministério aqui na terra, sem imitar ninguém, sem copiar ninguém. Cristo não precisou de cópia, Cristo não precisou de xerox, Cristo não precisou fazer dancinha para atrair as pessoas. Cristo precisou de unção, unção. Crente precisa de unção. Cristo não precisa fazer dancinha. Cristo não precisa criar coisas lá do mundo, trazer coisas do mundo para atrair as pessoas, não. Cristão, crente precisa da palavra. Cristão precisa de unção. Cristão precisa de coragem. Coragem para pregar. Crente não precisa fazer dancinha no TikTok. Crente não precisa imitar o mundo lá com dancinhas, com frases, fazendo caras e bocas, fazendo lá caretas, para atrair ninguém, não. A gente não ganha almas com essas coisas, não. Com essas coisas nós envergonhamos o evangelho. Nós envergonhamos o evangelho. Porque o que me dá base para ganhar almas é a palavra do Senhor, é o testemunho de vida, é a unção, é a presença do Senhor nas nossas vidas. É isso. Então nós precisamos ser imitadores de Cristo, não é imitadores do mundo, não. Nós não precisamos trazer o mundo para dentro da igreja para atrair ninguém. Jesus Cristo não fez isso. Jesus Cristo não imitou ninguém. Jesus Cristo, você pode pensar assim, mas não tinham que imitar. Jesus Cristo, enquanto ele era homem, no seu ministério aqui na terra, ele tinha antepassados, profetas, reis, mas nem por isso Jesus imitou eles. Jesus, ele tinha unção, ele tinha a palavra, ele tinha Deus. Ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Ele pregava a palavra. Não precisamos imitar o mundo, igreja. Não precisamos trazer o mundo para a igreja para atrair nada. Nós possamos usar a palavra do Senhor. Quer dançar? Dance. A palavra do Senhor diz que Miriam dançou na presença do Senhor. Miriam dançou. Êxodo 15, 20 fala que Miriam dançou na presença do Senhor. Não é proibido dançar. O que não é legal é a gente trazer as dancinhas lá do mundo, e ainda colocar uma música cristã e falar que aquilo é para ganhar vidas, atrair almas. Quem atrai almas é a palavra do Senhor, é a verdade, porque a palavra do Senhor é ela que liberta, é ela que transforma, é ela que nos dá uma nova vida, é a palavra do Senhor. Então nós não precisamos imitar o mundo. Nós temos bases. Nós temos um manual de fé e prática melhor do que qualquer coisa que existe neste mundo que seja atrativo. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é atrativa. É ela que revela o que nós precisamos mudar. É ela que nos diz para onde iremos. Se nós sairmos daqui e nós morrermos, é ela que revela. A palavra do Senhor tem que ser atrativa. É ela que tem que nos atrair. Não sejamos imitadores do mundo, mas que sejamos imitadores de Cristo. O Senhor falou ao meu coração assim, que muitas vezes, para justificar aquilo que nós queremos trazer do mundo, para justificar, nós falamos assim, mas eu sou livre, eu sou livre.
Às vezes, muitos usam esse argumento: eu sou livre, então eu posso. Eu sou livre. Cristo me fez livre. Então eu posso todas essas coisas. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que a liberdade que o Senhor nos deu, não é para que nós possamos imitar o mundo. A liberdade que Cristo nos deu, a Bíblia diz que é a capacidade para escolher o que é certo. A liberdade que nós temos é a liberdade de escolher o que é certo. 1 Pedro 2,16. 1 Pedro 2,16 diz assim. Vou ter que ler ali, que aqui eu não estou enxergando não. 1 Pedro 2,16 diz assim: como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Muitas vezes no nosso espírito nós pensamos aí: mas eu sou livre, eu posso fazer. Eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser. Mas não foi essa liberdade que o Senhor nos deu. Ele nos deu uma liberdade que a Bíblia diz que é a capacidade de escolher o que é certo. Livre para escolher o que é certo. Considere-se livre aquele que busca cumprir os mandamentos. Hoje eu lembrei até do pastor, porque o Senhor me levou lá em Salmo 119, verso 45, que diz assim: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Que liberdade é essa então? Ser livre é quando eu busco os teus preceitos. Ser livre é quando eu busco os teus mandamentos. Ser livre é quando eu cumpro os teus mandamentos. Isso que é ser livre. Ser livre não é nós fazermos o que nós queremos, não. Ser livre não é nós trazermos lá do mundo para a igreja o que nós queremos, não. Ser livre é quando nós guardamos os mandamentos. Isso que é ser livre. Fiquem atentos. Mantenham a guarda. Porque se nós vacilarmos, aí qualquer deslize, o soldado, ele vem morrer. Mantenha a guarda. A palavra do Senhor diz também, no verso aí 32 e 33, do livro de Marcos, capítulo 13, que nós lemos: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Fiquem atentos, vigiem e mantêm-se à guarda. E assim também é com o crente. O crente que não vive em constante vigilância, ele fica vulnerável. Ele fica à mercê das coisas. Quando o crente ele fica vulnerável, ele começa a abrir portas para entrar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Ele começa a praticar coisas que vêm contra a palavra do Senhor. Mas por quê? Porque muitas vezes não se manteve a guarda. Às vezes no momento que teria que falar não estava vigilante, não estava atento. A palavra do Senhor diz: mantém-se atento, fiquem atentos. Porque tem momentos que nós temos que falar não, isso não. Isso eu não vou fazer. Isso eu não posso. Isso é contra a palavra do Senhor. Ficarmos atentos. A parábola das 10 virgens, ela completa muito o que eu estou falando. Porque todos já conhecem a parábola das 10 virgens, mas a Bíblia vai dizer ali de 10 virgens, e vai colocar 5 como nécias e 5 como prudentes. Vocês já conhecem. A palavra do Senhor diz, Mateus 25, 1, vamos ler, porque aí eu não vou recordar o texto todo. Mateus 25, a partir do verso 1 diz assim, Mateus 25, a partir do verso 1, diz assim: então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro.
Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. Olha, não manteve a guarda. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Pode continuar. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Próximo. Vigiai, porque não sabeis nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha para você ver. Não manteve a guarda. Aquelas 5 virgens foram ditas como loucas. Elas não se prepararam. Elas não se resguardaram. Elas não pensaram. Elas não se protegeram. E quando elas viram que as suas lâmpadas não tinham mais ali o azeite, elas foram pedir às prudentes, que as prudentes tinham reserva. Reserva. Nós precisamos manter uma vida de reserva. Nós precisamos manter uma vida de reserva. A vigilância em nossa vida nós temos que ter de reserva. Guardar. Manter a guarda sempre com reserva. Aquelas 5 virgens prudentes, elas tinham reserva. Elas tinham reserva, então, quando o noivo, quando o esposo chega ali, elas estão preparadas, as suas lâmpadas estão acesas. Existe azeite ali de reserva. Mas as nécias não. As nécias, quando elas, como se diz, quando elas despertaram, elas já percebeu que o azeite já não havia mais azeite. Suas lâmpadas já estavam apagadas. E quando ela sai para comprar, a Bíblia diz que o noivo chega e fecha a porta. E depois que ele fechar a porta, irmãos, não adianta chorar. Não adianta não adianta. Não adianta remoer. Depois que o noivo fechar a porta, não adianta remoer. Não adianta gritar. Não adianta desesperar. Não adianta. A palavra do Senhor diz que ele respondeu: em verdade vos digo que não as conheço. Em verdade vos digo que não as conheço. Que podemos manter a guarda. Que possamos manter vigilantes em todos os momentos da nossa vida. 1 Coríntios 15, 52 diz assim. 1 Coríntios 15, 52 diz assim. Que ele virá no abrir e fechar de olhos. Ele virá no abrir e fechar de olhos. A volta de Cristo, ela vai ser tão repentina. Ela vai ser tão assim, rápido. Que é como um pisco, uma piscada, um abrir e fechar de olhos. É a Bíblia que diz. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Não vai ter tempo de se resguardar. Não vai dar tempo de se manter a guarda. Não vai dar tempo de lembrar que temos que estar atentos. Não vai dar tempo de querermos vigiarmos, não. A volta de Cristo será tão rápida que a Bíblia diz que será num piscar de olhos. Num abrir e fechar de olhos. O que eu entendo com isso, irmãos? Que nós temos que estar 24 horas, 365 dias no ano, atentos, vigilantes, preparados para receber o noivo. Porque quando ele bater a porta, quando ele abrir os céus, não adianta mais. Quem for sábio, quem estiver com as 5 virgens prudentes,
entrará, mas quem tiver com as nécias, infelizmente, ficará. É a Bíblia. Mateus 24, 44 diz assim. Mateus 24, 44 diz assim. Mateus 24, 44. Vou tentar ler aqui. Mateus 24, 44 diz assim: por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Sabe, irmãos? Hoje em dia a gente vê tanta asneira, né? As pessoas falarem. Tem pessoas que profetizam até o dia e a hora que Cristo vai vir. É muita coisa assim contra a palavra do Senhor que a gente ouve, que a gente vê. Mas olha o que a palavra do Senhor diz: por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não pensais. Sabe o que é isso? É uma hora que nós não estamos nem pensando na volta dele. Você já foi pego de surpresa? Alguma vez? Um momento assim que você não esperava que ia acontecer tal coisa? Assim será a volta de Cristo. Por isso, vós estáis preparados também, vigiai, ficai atentos. Não ficais desapercebidos. Podemos ter a nossa vida normal. Podemos fazer as nossas correrias do dia a dia. Mas nós não podemos ficar desatentos. Nós temos que manter a guarda, vigilante o tempo todo. Porque nós não sabemos se nós estaremos no nosso trabalho, se nós estaremos dentro de um veículo, se nós estaremos aqui dentro desse templo, se nós estaremos lá fora. Nós não sabemos o que estaremos fazendo no momento. Nós não sabemos. Por isso que a palavra do Senhor diz: por isso estáis vós preparados também. Cristão, ele tem que estar o tempo todo preparado para a volta de Cristo. Porque não vai dar tempo de se preparar. A Bíblia diz que será como um abrir e fechar de olhos. É muito rápido, irmãos, é muito rápido. O abrir, faz o teste aí, pisca aí. Piscou, Jesus voltou, acabou. É muito rápido. Aí o Samuel está ali piscando 2, 3 vezes. É uma vez só. A volta de Cristo é uma única vez. A segunda vinda dele é uma vez. É um abrir e fechar de olhos. Jesus vai voltar e vai levar a tua igreja. É como no verso 34, aí nós lemos Marcos 3, 34, já estou encerrando, diz assim: é como o homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Olha para você ver. É como o homem que sai de viagem. Deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandou ao porteiro que vigiasse. Quando eu li esse versículo, irmãos, sabe o que eu entendi? Que nós não podemos deixar que nada tire a nossa atenção do foco. Nada pode impedir a nossa vigilância. Nada pode impedir que ficarmos atentos. Nada pode impedir. Nós podemos fazer várias coisas. A Bíblia diz que esse homem, ele foi de viagem. Ele foi viajar, mas ele não esqueceu de se guardar. De guardar aquilo que ele tinha. Olha o que a Bíblia diz. É como o homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega as tarefas, cada um dos seus servos. Sabe o que me fez lembrar? Quando o apóstolo Paulo, ele instrui o seu filho Timóteo a respeito de ser sóbrio. A Bíblia vai dizer lá em 1 Timóteo 4, 5. A Bíblia vai dizer assim, o apóstolo Paulo, ele instrui, 1 Timóteo 4, 5. 2 Timóteo, desculpa. 2 Timóteo 4, 5. O apóstolo Paulo, ele instrui o seu filho na fé, Timóteo. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, mas tu sê sóbrio em tudo. Quando o apóstolo Paulo, ele instrui o seu filho na fé, Timóteo, sobre ser sóbrio em tudo, irmãos, em tudo.
Ele está falando da questão da vigilância, de ficar atento, de se guardar, de não deixar se corromper, de não imitar as coisas lá do mundo. O apóstolo Paulo está advertindo o teu filho na fé a ser sóbrio em tudo. Em ser sóbrio em tudo. Sabe o que o Senhor me trouxe quando eu li? É como o homem que sai de viagem. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi um dos homens mais viajados da história do cristianismo. Um dos homens mais viajados. A Bíblia diz que ele, seu ministério foi viajando. Foi pregando a palavra em cidades. Por isso que ele tem aí as 13 cartas paulinas. Porque onde Paulo passava, onde que Paulo viajava, Paulo fazia discípulos ali. Paulo ensinava. Então, olha o que o texto diz. E como um homem que sai de viagem. É como um homem que sai de viagem. É como o apóstolo Paulo. Ele saía de viagem, mas ele deixava a instrução. Ele deixava a instrução para aqueles que estavam ali à frente da obra. E uma dessas instruções ele deixou para Timóteo. Sede sóbrios em tudo. 2 Timóteo 4, 5. Sede sóbrios em tudo. Sabe o que é ser sóbrio? Sóbrio é uma pessoa que ela está atenta. Sóbrio é uma pessoa que ela está focada. Sóbrio é uma pessoa que está à guarda. Ela está se guardando. É uma pessoa que está respaldada ali, vigilante. Olha o que a palavra do Senhor diz. Então, o apóstolo Paulo, ele pode se encaixar direitinho aqui como esse homem. Ele saía de viagem, mas ele deixava a instrução. Sede sóbrios, mantenha a guarda. Você não sabe o que está por vir. Você não sabe o que pode acontecer daqui 5 minutos. Mantenha a guarda, sede sóbrios. Mesmo quando nós estamos fora deste lugar, mesmo quando nós estamos lá, pode ser bem longe, temos que manter a guarda, temos que manter vigilante. Mesmo quando nós estamos em um lugar onde ninguém nos vê. Quando eu falo ninguém, eu falo de pessoas, porque Deus, Ele é onipresente, então Ele está em todos os lugares. Mas mesmo quando nós estamos em lugares, por exemplo, saímos para viajar para um estado onde que ninguém nos conhece. Mesmo quando nós estamos lá, temos que nos manter à guarda. Nós temos que ser vigilantes, temos que ficar atentos. Nós temos que ser sóbrios. Para que, quando o noivo passar, recolhendo a tua igreja, não nos encontre dispersos. Assim como encontrou aquelas 5 virgens inécias. Aquelas virgens que foram chamadas como loucas. Como loucas. É loucura. É loucura, já pensou, irmãos? Nós estarmos na presença do Senhor, tentando fazer as coisas certas. E aí, por um deslize, um momento nas nossas vidas, nós deixarmos passar. Eu acredito que aquelas 5 virgens que não foram prudentes, não foram intencional, não. Elas não tinham a intenção de ficarem para trás, não. Aquelas 5 virgens, elas só ficaram para trás porque elas não se manteve à guarda. Por isso, elas saíram juntos. As 10 virgens estavam juntas. Elas estavam juntas. Não foi uma coisa intencional. Elas não ficaram ali porque elas tinham intenção de ficar, ou porque elas tinham intenção elas não saberiam que o noivo não viria. Foi um deslize. Deixaram acabar o azeite. Saíram de casa sem o azeite. Já aconteceu comigo, né? Quando meus filhos eram pequenos. Às vezes vai sair correndo e esquece a fralda para trás. Quem é mãe de recém-nascido aqui, muitas vezes já aconteceu. Então, assim, às vezes, aí se acontecer, né? Nem uma Terezinha. Se acontecer do filho ali sentir suas necessidades, eles não tacar a fralda e aí vai fazer na roupa. Então, aquelas virgens ali, aquelas 5, não foram intencional, não. Elas não estavam se guardando. Elas não estavam atentas.
Porque se elas estivessem atentas, elas tinham tido um encontro com o Senhor também. Mas um deslize, irmãos, um deslize pode impedir de nós termos um encontro com o Senhor. Um deslize. Por isso que a palavra do Senhor diz: fiquem atentos, vigiem, mantêm-se e aguardem. Porque um deslize nós podemos perder de vista o Senhor. Estou encerrando, irmãos, igual o pastor, estou encerrando. Verso 37, diz assim, só para concluir aí. E o que lhes digo? Digo a todos que vigiem. Último verso que nós lemos aí de Marcos 13, verso 37. O que lhes digo? Digo a todos que vigiem. Irmãos, para concluir, nós estamos vivendo um tempo de insegurança. Um tempo de insegurança. Hoje, nós não temos segurança de nada nessa terra. Não temos segurança. Não temos mesmo. Quem se sente seguro aí das coisas nessa terra, eu te dou os parabéns. Mas nós estamos vivendo um momento de insegurança. Nós não sabemos nem se amanhã nós vamos ter o que nos alimentar. É tantas coisas acontecendo, são tantas guerras, que nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos se amanhã nós teremos um alimento. Nós não sabemos se essas guerras irão cessar, ou se elas irão daqui a pior. Nós não sabemos. Então nós vivemos um tempo de insegurança. Mas uma certeza nós temos que ter: que Cristo vai voltar. Tudo pode parecer inseguro. Tudo pode parecer não ter fim. Tudo pode parecer ir de mal a pior. Tudo pode aparecer. Mas uma certeza nós temos que ter: que Cristo vai rasgar esses céus. E nós seremos transformados em corpo de glória para encontrar com o Senhor. Mas fiquem atentos. Se guarda, se mantenha a guarda. Vigie, para quando Ele vier, Ele encontrar-nos preparados. Eu quero encerrar com Apocalipse. Tem até um hino, né? Se der tempo e der para tocar. Apocalipse 19, 11. No verso... Apocalipse 19, verso 11, diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. A única certeza que nós temos: que Cristo vai voltar. Pode continuar, que eu vou ler. Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chamava era a Palavra de Deus. E seguia os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com elas as nações. E eles as regerá como vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? E eu deixo essa palavra para você nesta noite.